Cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta noite, para você também uma boa noite, né? Que Deus possa estar entrando dentro da tua casa através deste canal, através desta palavra. Que Deus possa vos abençoar e você, ao ouvir esta palavra, o Senhor possa tocar em seu coração. Aleluia. Somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos conduzido aqui nesta noite, que nos fez acreditar que Ele é Deus e nos permanecemos fiel na tua palavra. A palavra do Senhor nesta noite vai nos dizer lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, a partir do verso 4, né? Uma mensagem bastante interessante, a qual nos traz à tona o que aconteceu naquela época e o que acontece nos nossos dias atuais também. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: entremetendo os que foram dispensos, iam por toda parte pregando a palavra, e Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciando-lhe a Cristo, as multidões antes anunciando as coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Era um momento histórico onde a palavra de Deus vai nos dizer que após a saída de Cristo, aleluia, do meio de nós, daquela época, daquele povo, começaram a se surgir aonde aquela nova mensagem não podia ser anunciada, aquela doutrina nova que introduzia no meio daquele povo, não poderia mais ser dito. E aqui agora nós vem à tona agora que não iremos muito entrar no conteúdo de perseguições, aleluia, de qual foi o caráter que surgiu naquele tempo, para que fez com que todos fossem dispensos, que aquele povo começasse a se espalhar no meio das nações, para poder não ser pegos e ser levado às arenas, aleluia, louvado seja Deus. Se nós formos ver na história, vamos ver aonde muitas pessoas foram jogadas em arenas para poder ser devoradas por leões, pessoas que se entregou por amor ao Evangelho, mas que nesta noite eu quero levar essa mensagem para dentro do coração de você, aleluia, que está desfraquecido, que tem deixado de estar buscando a Deus, que não está tendo força para prosseguir, e muitas das vezes tem dito que a perseguição é tremenda, que as lutas são grandes, e as dificuldades dos dias atuais têm te sufocado, que tem deixado que você já não tem mais força para poder anunciar esta palavra de quem Deus separou para você, que Deus tem te escolhido, e que a palavra que um dia entrou dentro do teu coração, e a palavra que um dia impactou você, tem deixado de lado. Mas nessa noite eu quero te fazer um convite, para que você possa voltar a refletir nesta mensagem, entender este conteúdo do qual aquele povo, quando ele saiu, aleluia, dispensaram a igreja foi totalmente desvaziada de Jerusalém, e aquele povo saiu totalmente esparramado, andando peregrinamente, para não ser pego, para não ser naquele tempo levado às prisões de Jerusalém, para não ser deixado, aleluia, talvez mortos, porque alguns já tinham sido mortos. Estevão já tinha sido o primeiro martírio depois de Cristo, onde a Bíblia vai estar relatando que ele foi o primeiro a morrer por amor a esta palavra. E hoje nós deixamos que o amor morreu dentro de nós. Não é por amor a palavra que tem morrido, mas que o amor esfriou, e muitos têm deixado por amor, não ama mais essa palavra. Mas para você que possa entender e buscar, resgatar de novo, aleluia, para dentro de você a presença de Deus, o poder do qual o Espírito do Senhor Todo-Poderoso possa estar arcando dentro de vós de novo, possa estar fazendo de que possa brilhar dentro de você aquele mesmo poder que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, que ele desceu sobre aquele povo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, aquele povo foi revestido com uma grande coragem. E eu creio que esse mesmo Espírito já desceu sobre a tua vida um dia. Você já teve esse Espírito dentro de você, já foi impactado por ele. Você já foi transformado por essa palavra. Esse Espírito já fez a tona dentro de você, que você muitas das vezes se alegrou, mas tem deixado a desejar diante de Deus nos últimos dias. Tem se entristecido, tem enfraquecido. Aleluia. Já não quer mais falar de Cristo. Mas agora você se põe no meio desse povo que vagou, aleluia, chegando até essa cidade, cujo nome era Samaria, aleluia, e começou a anunciar essa palavra.
E se nós for meditar dentro desta palavra, nós vamos ver que é uma coisa tremenda que aconteceu naqueles dias. E quando agora Filipe chega naquela cidade, aquele povo já conhecia esta palavra. O povo já sabia quem era esse Cristo. Porque se nós voltar um pouco mais atrás, nós vamos ver, aleluia, que em João 4, a partir do versículo 39 ao 42, e se nós voltar mais além ainda, no capítulo 4 ainda, no mesmo capítulo nós vamos ver que, a partir do versículo 4, não me falha a memória, Deus vai ter um encontro, o próprio Cristo, com aquela mulher, que ela está despertando daquele lugar ali, fez mover sobre aquele povo ali a palavra de Deus. E o povo acreditou que essa palavra, aleluia, existiria. Deus acreditou, eles acreditou naquele Cristo que falou com ela aquele dia, e acreditou nas palavras dela. Então no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer que era para que eles fossem revestidos por este poder, por esse Espírito, e que eles anunciariam essa palavra a todo mundo. E ele cita o nome dessa cidade de Samaria. Por que ele cita essa cidade de Samaria? Porque era uma cidade a qual era difícil a servir. Era uma cidade onde tinha muitas coisas, práticas religiosas que não eram de Deus, práticas que praticavam os que não provia do Espírito do Senhor. Eu acho bastante interessante que, se nós formos ver ainda neste conteúdo, nós ainda vamos poder falar um pouquinho sobre essas práticas que eles fizeram, que eles praticavam, e de pessoas que se renderam, foram impactadas por essa palavra. E no versículo 40, aleluia, do capítulo 4 de João, o que eu achei bastante interessante é porque aquele povo ali, eles acolheram a Cristo. Eles acolheram esta mensagem quando eles foram ter com Jesus. Uma mensagem onde o povo, que era para ter acolhido Cristo em Jerusalém, não pediram, mas eles pediram assim, falaram assim: ó Senhor, fica conosco. E Jesus permaneceu com aquele povo ali, um povo que não era para ser falado. E nós vemos hoje o povo que é para nós anunciar, porque é ordem do Senhor para que nós isso para todos. E muitas das vezes nós estamos escondendo, assim como eu já escondi um dia. Você que está hoje sentado aí vendo esta palavra, talvez você já não tenha mais esse mesmo vigor que você tinha antes de estar falando dessa mensagem, assim como essa mulher chegou naquela cidade de Samaria. E eles pediram, e Jesus passou ali 2 dias com ele, 2 dias, anunciando, falando, talvez fazendo cura, milagres sobre aquela cidade. E povos via que Jesus era bom. E aquela divisão que tinha entre Deus, os judeus e o samaritano, Cristo quebrou esse protocolo. Ele uniu, né? E muitas das vezes nós queremos ter Jesus só para nós não queremos mais estar falando de Jesus para os outros. Nós estamos desistindo, nós estamos deixando de estar anunciando quão gloriosa é esta passagem, quão gloriosa é esta palavra. E muitas das vezes nós se trancamos dentro de nós e dizemos assim: eu não vou anunciar mais Jesus, eu vou guardar Jesus somente para mim. E aqueles que estão lá fora perecendo, aqueles que estão entristecidos, sem fonte, passando muitas das vezes por sede, aleluia, de ouvir essa palavra. E que eu acho interessante, porque no capítulo 14, do versículo 4 de João, né, Jesus se refere para aquela mulher assim, que ele é a água da vida, né, que quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Ele era uma fonte que emanava para a vida eterna. Agora você imagina essa fonte emanando dentro de você, e você guardando ela aí. Talvez tenha um irmão seu, um parente, um amigo, pessoas que estão junto de você, precisando dessa mensagem, precisando que você possa retornar a ter coragem, assim como esse povo, mesmo sabendo que já havia pessoas ao seu lado, pessoas que jaziam nos seus calcanhares para poder pegar no seu encalço, para poder matar, levar prisões, cativos, para poder não anunciar, mas eles não tinham medo, não tinham. Eles continuavam falando, eles continuavam buscando, eles continuavam indo em frente. Era grande multidão que ouviu aquela palavra naquele dia de Filipe. Quando Filipe começou a pregar, anunciar aquele evangelho em Samaria, foi muitas pessoas que se apresentaram para poder ouvir, porque a própria palavra diz que as multidões, aleluia, se alegrou, aleluia, com aquela mensagem. Então por que nós não nos alegramos hoje com essa mensagem, não deixamos e queremos nos esconder de nós mesmos, se trancamos dentro de um quarto escuro, né? Quando está nos domingos, nós não queremos mais sair, muitas das vezes em sair com reuniões com os amigos, para poder ter aquele bom bate-papo gostoso, confessar sobre a palavra de Deus, falar o que era bom, o que Deus fez no decorrer da semana, e nós temos deixado isso de lado. Mas esse povo aqui agora diz que
Quando ele chegou, os que estavam dispensos já havia anunciado a Jesus Cristo. E aquela fonte que emanava para a vida eterna quer inundar todos aqueles que estão ao seu redor. Isso não vai ficar em vão. Vai ser um proceder na sua vida. Vai ser um proceder que você possa guardar isso dentro de você. Olhar assim e dizer assim: Deus, eu preciso que assim o Senhor age ao meu favor. Que assim o Senhor possa estar fazendo com que isso possa continuar rendendo graça sobre a minha vida. Que eu possa continuar vivendo, meu Deus amado, essa mesma expectativa que aquele povo tinha. Porque aquele povo ali, eles não tinham um lugar para eles poder parar, para poder estar falando de Jesus. Eles não tinham essa liberdade que nós tínhamos. Não existia igreja em Samaria. Não existia. E os lugares aonde vinha era para poder fazer culto a Deus inferior ao Senhor. Tinha pessoas ali que praticavam obras, aleluia, de magias, de mágicas. Mas Deus, tudo isso Ele fez mover naquele lugar. Deus mostrou para aquele povo que Ele verdadeiramente é um Deus que sabe fazer impactar a tua palavra dentro do coração. É um Deus que sabe fazer o mover do seu coração onde você é do mais íntimo, onde muitas das vezes você nem mesmo compreende aquilo que está acontecendo. Mas no tempo de Deus a gente nos convertemos. E Deus apresentou para você nesses dias. Deus falou com você e você não quis. Deus te trouxe até aqui e você ouviu essa palavra. Deus te levou a um lugar preparado para você ouvir. Muitas das vezes você já correu em diversas ruas, encruzilhadas, falando de Jesus Cristo, mas você se recolheu. Você se encolheu por amor a Deus e diz: eu não vou mais, porque eu já não estou mais aguentando. Aí você imagina agora aquele homem chamado Saulo atrás de Filipe para poder pegar, para poder correr atrás dele, para poder destruir, levar ele em cativo, para poder destruir todos aqueles que praticavam essas obras de adoração a Deus, todos aqueles que pregavam esse evangelho de transformação. Eles não queriam que as pessoas fossem transformadas por a palavra. Eles não queriam que essa palavra prática fizesse tão grande impacto. Eles não acreditavam mais, porque tanto impacto fazia na vida das pessoas. Porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. É assim que Deus faz. É assim que essa palavra, é assim que o evangelho faz na vida do cidadão. Transformação. Sejamos impactados. E sabemos que quando nós somos impactados por a palavra, por amor a esse evangelho, nós vamos ser transformados. Nós vamos ter um objetivo diante de Deus. Nós vamos ver que essas coisas são boas, agradáveis ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali naquela cidade jazia um homem, aleluia, que o nome dele era Simeão, aleluia. Esse homem também, ele foi impactado com essa palavra. Essa palavra também moveu dentro do seu coração. Fez um agir tremendo. Fez com que ele pudesse verdadeiramente entender que Deus é Deus. E aquele homem, ele praticava algo que era grande influência, aleluia, na vida daquela cidade. E talvez você hoje olha para você e fala bem assim: mas eu não posso ter tempo hoje para tirar para Deus. Eu não tenho mais tempo para poder anunciar essa palavra, porque eu sou uma influência, aleluia, hoje no mundo onde vivo. Eu sou um grande influenciador digital, eu não posso. A mídia, talvez você olha assim e fala: a mídia não pode me ver que eu estou anunciando essa palavra na rua. Aqueles que me têm como seguidores não podem pensar assim: ó, eu sou evangélico, então se ele é evangélico, ele não pode estar fazendo isso. Amado, a palavra de Deus sempre vai ter espaço para que você possa praticar aquilo que é bom e agradável a Deus. Então não se envergonhe daquilo que Deus tem chamado para você. Não deixa que essas coisas venham entristecer o seu coração, o coração de Deus, mas que você possa cada dia prosseguir, ter força para caminhar e dizer assim: Senhor, eu quero estar junto do Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer, lá no capítulo 8, verso 9 ao 13, que aquele homem, ele praticava obras de magia. Ele era um mágico. Então ele tinha grande influência naquela cidade ali. Agora você imagina esse homem com tantas essas coisas. Ele foi impactado por amor ao evangelho. Ele foi comovido com essa palavra. Uma pessoa a qual era praticador de umas coisas, né, que a Bíblia abominava, que a Bíblia abomina, mas ele se rendeu diante de Deus. Ele não quis deixar isso para trás. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9, vai falar sobre essas coisas, né? Mas ele olhou através dessa mensagem que Filipe pregava,
Talvez ele ouviu aqueles que tinham sido dispensos antes de Cristo anunciar. Talvez ele tenha ouvido esta mulher também, do capítulo 4 de João, anunciando e falando para aqueles povos que estavam ali. Talvez ele pode até mesmo ter visto Jesus naqueles 2 dias que ele passou ali, falando. E ele ficou ansioso talvez para ouvir essa palavra. Talvez ele queria entender o porquê tantas coisas aconteciam, porque tantas pessoas se alegravam ao ouvir essa palavra. E ele se entendeu que dentro dele ele precisava de Deus. Ele necessitava de ouvir aquilo que ele estava ouvindo naquele momento. E eu acredito que quando Dornelis estava anunciando, que Filipe anunciava essa mensagem, assim como talvez você um dia pregou e viu pessoas chorando, pessoas se alegrando na presença de Deus, você também foi impactado. Você também se alegrou, você também viu que o grande é o poder do Senhor, o grande foi o revestimento através do Espírito Santo sobre a vida daquele que anunciou. E talvez você naquele dia também poderia estar cheio, aleluia, da presença do Espírito Santo, sentindo ele dentro de você. E você permitiu que através dele, grandes palavras fosse fiel e que movesse o coração. Então não desista, não olhe para trás. E quando você olhar e ver dentro de você as suas próprias lembranças do que foi bom estar diante de Deus, relembre e fala: Deus, eu quero voltar a poder praticar essas boas obras. Eu quero sentir de novo o mover da tua palavra dentro de mim. Eu quero entender que bom é sentir a tua glória. Bom é sentir, Senhor, o Senhor falar comigo. E Deus tem falado com você nesta noite. Deus tem falado com você nos últimos dias. E talvez você não tenha dado crédito naquilo que Ele tem falado contigo. E aquele homem, naquele tempo, ele largou de praticar aquelas obras que ele praticava de magia. Ele deixou de ser mágico. Ele deixou de ser uma influência, aleluia, naquela cidade, por amor ao Evangelho. Ele se agarrou à fé. Ele falou eu acredito que ele tem dito: agora eu vou prosseguir adiante desse Jesus Cristo, dessa nova doutrina que se prega dentro dele, dessa doutrina que se fala que Jesus cura, que Jesus salva. Talvez ele viu coxos andar através da mensagem que Filipe anunciou naqueles dias. Através da mensagem que Filipe estava pregando, ele viu pessoas sendo libertos de espíritos imundos. Então ele acreditou que aquilo também poderia acontecer sobre a vida dele. Ou talvez ele simplesmente viu isso acontecer e pensaste assim: eu também quero fazer essas mesmas obras que este homem faz. E a palavra de Deus nos declara e deixa bem claro que quem quer ir após ele tem que negar a si mesmo. Aleluia, tem que se renunciar. Não adianta você somente se sentir emocionado por palavras bonitas que pregadores anunciam. Você tem que deixar que essa palavra transforme o teu ser. Você tem que deixar que essa palavra mude a sua vida. Você tem que deixar que essa palavra mude o teu caráter, os teus pensamentos, o seu modo de se comportar adiante de todos. Para que assim você vai entender o porquê que Deus liberta, o porquê que Deus muda, porquê que essa palavra impacta tantos corações. Mas aquele homem, ele foi impactado. Ele não foi transformado por essa palavra. Ele não foi totalmente transformado por o Evangelho. Porque nós vamos ver a partir do versículo 18 e 19 do capítulo 8, que naquela cidade chega um homem, a partir do versículo 9, se não me falha a memória, que chega Paulo, chega Pedro e João, e começa a impor as mãos sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram transformadas, era cheia, batizada pelo Espírito Santo, e começava a falar em outras línguas. Aquele povo começaram a se alegrar através do impor as mãos daqueles 2 homens. Isso era algo que ainda não tinha acontecido ali naquela cidade de Samaria. Então aquele homem olhando, aleluia, aquilo, ele foi até Pedro e pediu que ele pudesse impor as mãos sobre ele, e que ele ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro pudesse impor as mãos, sobre ele, e ele pudesse operar os mesmos sinais que Pedro anunciava, que ele pudesse praticar as mesmas obras que Pedro e João faziam.
Mas o Evangelho, ele não é feito assim, ele não é comprado. O Espírito Santo de Deus, ele é conquistado através de obras. É conquistado através de buscar. O Espírito Santo é como um amigo, que nós sempre falamos, nós conquistamos dia após dia. Tem pessoas que nos simpatizamos com ela na primeira vez, mas levamos tempo para que ela simpatize conosco, né? E assim é o Espírito Santo. Nós muitas das vezes quer Ele quer nós, mas nós não quer, porque nós não quer praticar boas obras, nós não quer largar aquilo que nós praticávamos. Então aquele homem, esse Simão aqui, ele achou que se ele fosse, né, como Pedro e João, ele poderia pagar, e que eles orariam por ele, e ele fazeria as mesmas obras que ele fazia. E nós vamos ver mais em frente que ele até mesmo pede para que Pedro ora por ele, para que Deus não o destruísse, para que Deus não o condenasse pela atitude que ele teve. E eu creio que Pedro e João devem ter pedido para que Deus não fizesse aquilo. Mas eu quero dizer para você, busque a Deus por amor, busque a Deus por fidelidade, conquista o Espírito Santo através das suas obras, através das suas palavras, daquilo que você tem feito, através das suas orações, né? Deus vai te ensinar, o Espírito Santo vai mover dentro do teu ser e vai fazer que você possa voltar a sentir de novo a glória de Deus. O Espírito Santo vai fazer com que você vai sentir o teu coração cheio de novo, para que assim você possa dizer assim: Deus, eu estou com o Senhor. E nesta noite eu quero deixar um versículo chave para você nesta noite. O versículo que o Jesus Cristo se apresenta para aquela mulher samaritana, em João 4, aleluia. E o versículo vai ser o 26, né? Que cada versículo desse que eu citei aqui, você possa meditar nessa palavra que foi dita aqui, né? Se você quiser poder concordar e ler todo esse conteúdo, aleluia, vai ser maravilhoso. Não importa de quem seja, não importa como foi falado, mas o que importa é que o mover de Deus, você possa ser transformado pela palavra, você possa ser transformado por esse evangelho. Assim como Jesus Cristo disse para aquela mulher naquele dia: eu sou quem falo contigo. E isso é que ele tem falado com você nesses últimos dias, e você talvez não tenha entendido, né? Mas todos os dias Jesus tem falado com você. Compreende-se a palavra de Deus e acredita que ele pode transformar a sua vida. Guarde esse versículo no seu coração. João 4, 26. Amém? Fique com Deus. E que Deus possa entrar sobre a sua casa e seu coração. Amém.